Algumas decisões mudam uma vida, outras mudam um destino de um povo inteiro. Esta é a história de Esther. Antes de tudo se tornar inevitável dentro do Império Persa, Esther era apenas uma jovem órfã, criada por seu primo Mardoqueu, vivendo uma vida simples, discreta e completamente distante de qualquer ideia de realeza ou destino grandioso. Ela não buscava destaque, não buscava poder e nem imaginava que sua existência silenciosa seria atravessada por um movimento político que mudaria o rumo de um povo inteiro. Mas é justamente assim que as grandes histórias começam, não com barulho, mas com invisibilidade, até que algo quebra o equilíbrio do mundo ao redor e força alguém comum a se tornar extraordinário. O decreto do rei Assuero não foi apenas uma decisão política, mas um chamado que atravessou todas as províncias do império como uma onda inevitável, reunindo jovens de diferentes origens para um processo de escolha que definiria a próxima rainha. Entre essas jovens estava Esther, levada não por ambição própria, mas por circunstâncias que a arrastaram para um cenário que ela jamais teria escolhido por vontade própria. O palácio, visto de fora como símbolo de glória e poder, revelava-se por dentro um lugar de tensão silenciosa, onde cada gesto era observado e cada silêncio tinha um peso estratégico. Ao entrar no palácio, Esther percebeu rapidamente que não bastava beleza para sobreviver naquele ambiente, porque ali tudo era medido, comparado e avaliado, como se a vida fosse uma competição invisível. As jovens eram preparadas durante meses, moldadas em aparência, comportamento e postura, como se a identidade pudesse ser ajustada para agradar ao olhar de um rei distante. Ainda assim, Esther mantinha algo que nenhuma preparação poderia substituir: uma autenticidade silenciosa que a diferenciava mesmo quando ela tentava apenas passar despercebida. Mardoqueu, mesmo distante, acompanhava cada passo com uma preocupação constante, enviando instruções e alertas que funcionavam como uma linha de proteção invisível entre Esther e o mundo externo. Ele sabia que o palácio não era apenas um lugar de oportunidades, mas também um território de riscos ocultos, onde decisões aparentemente simples podiam definir destinos irreversíveis. E Esther, mesmo tentando se adaptar à nova realidade, sentia que havia algo maior se formando ao seu redor, algo que ainda não conseguia nomear, mas que pressionava seu futuro de maneira silenciosa. Com o passar do tempo, Esther começou a entender que a atenção do rei não era conquistada apenas por aparência ou estratégia, mas por algo mais sutil, quase imperceptível, que surgia no meio da superficialidade das outras candidatas. Ela não competia de forma explícita, não buscava se destacar de maneira forçada, mas sua postura tranquila e sua forma de observar o ambiente criavam uma presença que se destacava justamente pela ausência de esforço. E foi nesse contraste que o olhar do rei finalmente encontrou algo diferente nela. Quando Assuero a viu, não houve anúncio, não houve preparação dramática, apenas um reconhecimento silencioso que mudou o rumo de sua história de forma irreversível. Esther não entendia completamente o que estava acontecendo naquele momento, apenas sentia que sua vida estava sendo deslocada para um ponto onde não havia mais retorno possível. O palácio, que antes era apenas um lugar temporário, tornou-se o centro definitivo de sua existência, e a coroa passou a ser parte de um destino que ela nunca havia planejado. Mas junto com a ascensão veio também o peso invisível do poder, porque estar ao lado do rei não significava estar protegida das ameaças do império. Nos bastidores, decisões eram tomadas, alianças eram formadas e tensões silenciosas começavam a se acumular como nuvens antes de uma tempestade. Esther, agora rainha, ainda estava aprendendo que o palácio não era um lugar de descanso, mas um espaço onde a vigilância nunca cessava, mesmo quando tudo parecia calmo na superfície. Foi nesse cenário que uma ameaça começou a se formar de maneira discreta, quase imperceptível, através de ressentimentos antigos e ambições descontroladas que se transformaram em um plano de destruição. Haman,
um dos homens mais influentes do império, alimentava uma obsessão crescente contra Mardoqueu e, por extensão, contra todo o seu povo, transformando sua frustração pessoal em um decreto que ameaçava a existência de uma nação inteira. E tudo isso acontecia sem que Esther tivesse consciência imediata da gravidade do que estava se desenhando. Mardoqueu, ao perceber a dimensão do perigo, reagiu com desespero e clareza ao mesmo tempo, rasgando suas vestes e assumindo publicamente um estado de dor que rapidamente chegou aos ouvidos da rainha. Esther, ao receber a notícia, sentiu pela primeira vez que sua posição no palácio não a isolava do sofrimento do mundo exterior, mas a conectava diretamente a ele de forma mais profunda e dolorosa. O que antes parecia uma separação entre dois mundos, agora se revelava como uma ponte inevitável entre responsabilidade e escolha. Quando ela tentou compreender o que estava acontecendo, Mardoqueu enviou uma mensagem que mudaria completamente sua forma de enxergar sua própria vida, revelando o decreto que havia sido assinado e o destino trágico que aguardava seu povo. A partir daquele momento, Esther deixou de ser apenas uma observadora da própria história e passou a ser parte central de um conflito que não podia mais ignorar. O silêncio, que antes parecia seguro, agora se transformava em um risco real de destruição coletiva. Esther então se viu diante de uma escolha que não podia ser transferida, adiada ou ignorada, porque qualquer decisão teria consequências irreversíveis. Aproximar-se do rei sem ser chamada significava violar uma lei que podia custar sua vida, mas permanecer em silêncio significava aceitar a destruição de milhares de pessoas. Esse conflito interno começou a corroer suas certezas, colocando lado a lado o instinto de sobrevivência e o chamado de uma responsabilidade maior do que ela mesma. Durante dias, essa tensão cresceu dentro dela como uma batalha silenciosa, onde cada pensamento parecia puxá-la em uma direção diferente. O palácio continuava sua rotina como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas dentro de Esther tudo estava em suspensão, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para que ela pudesse encarar a profundidade da decisão que estava diante dela. E quanto mais ela refletia, mais entendia que não havia neutralidade possível naquele cenário. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria completamente o curso da história. Ela não agiria impulsivamente, mas também não permaneceria parada. Esther pediu 3 dias de preparação, não de estratégia política, mas de alinhamento interior, como se precisasse reorganizar sua coragem antes de enfrentar algo maior do que qualquer protocolo do palácio. E enquanto o mundo ao redor seguia normalmente, dentro dela, uma transformação silenciosa começava a redefinir quem ela realmente seria a partir daquele ponto. O silêncio dos 3 dias parecia se estender muito além do tempo comum dentro do palácio, como se o próprio destino estivesse aguardando uma resposta que não podia ser apressada nem evitada. Esther permaneceu em jejum, recolhida em pensamento e oração, enquanto cada hora parecia pesar mais do que a anterior, não por falta de comida ou conforto, mas pelo peso invisível de uma decisão que poderia custar sua vida. Do lado de fora, o império seguia seu ritmo indiferente, sem saber que dentro de um dos aposentos mais protegidos do palácio estava sendo travada uma das batalhas mais importantes de toda a sua história. Nesse período, a consciência de Esther se aprofundava em algo que ia além do medo imediato, porque ela começou a compreender que sua posição não era fruto de acaso, mas de uma sequência de acontecimentos que apontavam para uma responsabilidade que ela não podia mais ignorar. O conforto da realeza já não parecia suficiente para silenciar a inquietação que crescia dentro dela, e cada lembrança de seu povo à mercê do decreto tornava o silêncio cada vez mais insuportável. O palácio, antes símbolo de segurança, agora parecia um lugar de espera antes de uma decisão irreversível. Quando o 3º dia chegou, Esther já não era a mesma mulher que havia entrado naquele processo de preparação. Algo havia mudado na forma como ela respirava, como ela olhava para os corredores do palácio e como ela entendia seu próprio lugar naquele cenário. O medo ainda existia, mas não ocupava mais o centro de suas decisões.
porque agora havia algo maior ocupando esse espaço. A consciência de que não agir também era uma escolha, e uma escolha com consequências devastadoras. Ela então tomou a decisão mais arriscada de toda a sua vida: ir até o rei sem ser chamada, sabendo exatamente o que a lei dizia sobre isso e entendendo perfeitamente o risco envolvido. Cada passo em direção ao salão do trono era como atravessar uma fronteira, invisível entre a vida e a morte, onde não havia garantias, apenas a possibilidade de rejeição imediata. Ainda assim, ela avançou, não porque o medo havia desaparecido, mas porque ele havia deixado de ser maior do que o propósito que agora a movia. Quando Esther entrou diante do rei Assuero, o ambiente pareceu congelar por um instante, como se até o ar estivesse esperando a reação dele. O protocolo exigia punição, mas o gesto do rei foi inesperado. Ele estendeu o cetro, sinalizando que sua vida estava preservada. Nesse instante, algo se rompeu dentro dela. Não apenas o medo, mas também a sensação de estar completamente desamparada, porque agora ela estava diante da possibilidade real de ser ouvida. Mesmo assim, Esther não revelou imediatamente o motivo de sua presença. Havia uma sabedoria silenciosa, guiando suas palavras, como se ela soubesse que certas verdades precisavam de preparação para serem recebidas sem destruir tudo ao redor. Em vez de expor tudo de uma vez, ela convidou o rei para 2 banquetes, criando um espaço onde a revelação pudesse acontecer no tempo certo, e não no impulso do desespero. Enquanto isso, nos bastidores do império, Haman caminhava com confiança crescente, acreditando que seu poder era absoluto e que seu plano contra o povo de Mardoqueu era irreversível. Ele não percebia que sua própria ambição estava construindo o cenário da sua queda, porque quanto mais ele se exaltava, mais ele se aproximava do ponto em que tudo começaria a ruir. O palácio, para ele, ainda era um lugar de controle, quando na verdade já se tornara um palco de reviravolta. Mardoqueu, do lado de fora, aguardava sem saber exatamente como Esther agiria, mas com uma confiança silenciosa de que havia algo maior conduzindo aquela história. Ele já havia feito sua parte ao alertá-la, mas agora tudo dependia de uma decisão que não podia mais ser adiada nem transferida. A tensão entre esperança e incerteza se tornava cada vez mais intensa à medida que o tempo avançava sem respostas claras. No segundo banquete, o ambiente já carregava uma densidade emocional quase insuportável, porque tanto o rei quanto Haman estavam presentes sem ainda compreender completamente o que estava prestes a ser revelado. Esther, então, finalmente decidiu romper o silêncio que havia sustentado até aquele momento, e suas palavras não vieram com agressividade, mas com uma clareza profunda que transformou o ambiente em poucos instantes. Ela revelou o decreto, revelou o perigo e revelou a verdade que colocava sua própria vida e a vida de seu povo em risco imediato. A reação do rei foi de choque, não apenas pela revelação, mas pela percepção de que havia sido manipulado dentro de seu próprio governo, sem perceber a extensão disso. Nesse instante, o equilíbrio de poder dentro do império começou a se desfazer, porque aquilo que parecia sólido começou a mostrar suas rachaduras. Haman, que até então se sentia intocável, viu sua posição ruir diante de uma verdade que ele não conseguia mais controlar. O desfecho veio de forma rápida e inevitável, como se o próprio sistema tivesse decidido encerrar um ciclo de injustiça que havia ido longe demais. O plano de destruição que ele havia arquitetado contra outros acabou se voltando contra ele mesmo, e sua queda se tornou um marco dentro do império. Mas o mais importante não foi a punição de Haman, e sim a transformação que Esther havia provocado ao decidir não permanecer em silêncio. O povo foi salvo não por força militar, mas por uma decisão corajosa tomada por alguém que poderia ter escolhido a segurança pessoal, mas optou pela responsabilidade coletiva. A história de Esther não termina com medo, mas com impacto, porque ela mostra que momentos de silêncio podem se tornar momentos de transformação quando alguém decide atravessar o próprio limite interno. E é exatamente por isso que essa história continua sendo lembrada. Não pela ausência de risco,
mas pela presença de coragem. Se essa história te impactou de alguma forma, deixa aqui nos comentários o que mais te marcou nessa trajetória de Esther, porque sua opinião fortalece esse conteúdo e ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal Ecos da Fé para não perder as próximas histórias, deixa o like para apoiar esse tipo de narrativa e compartilha com alguém que precisa lembrar que coragem não é ausência de medo, mas decisão apesar dele.